Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar hoje estudando um pouco sobre raízes, né? A gente já viu como resolver as raízes, agora a gente vai ver um pouco das propriedades que as raízes podem ter. A gente vai ver as propriedades na ordem, mas essa ordem não precisa ser estabelecida. Sempre que a gente puder aplicar uma propriedade, ela pode ser feita independente do passo anterior. Coloquei aqui então, nossa primeira propriedade. Ela diz o seguinte, que sempre que a gente tiver um número elevado a um expoente e esse expoente for igual ao índice da raiz, coloquei para vocês então x elevado a n dentro de uma raiz n. O que a gente pode fazer é simplificar n com n, restando apenas o x. Essa propriedade é a definição formal de raiz quadrada. Então, sempre que a gente quiser resolver uma raiz, esse é o melhor método. Caso x não seja um número primo, a gente pode fatorar e decompor ele em fatores primos. Fica muito melhor de resolver. Já a segunda propriedade, eu coloquei até dois casos aí, porque a segunda propriedade envolve multiplicação e divisão. Como eu sempre falo para vocês, tudo o que vale para multiplicação vale para divisão, tudo vale para divisão, vale para multiplicação também. Nesse caso, a gente vê aí que se a gente multiplicar o expoente do número que está dentro da raiz por um número e multiplicar o índice da raiz para esse mesmo número, não vai alterar nada no nosso cálculo. Ou se a gente fizer a divisão do expoente do número por um número qualquer e a divisão do índice da raiz por esse mesmo número também não vai alterar nada, desde que A seja divisível por P, ou seja, o expoente do número tem que ser divisível por esse número que a gente vai escolher. O P a gente pode escolher arbitrariamente, vai ter que ser um número que nos ajude. Terceira propriedade, a mesma coisa. Tem aí dois casos, um de multiplicação e um de divisão. Tudo que vale para multiplicação vale para divisão. Tudo que vale para divisão vale para multiplicação. O que a gente tem aqui é o seguinte, quando a gente tem dentro da raiz dois números sendo multiplicados ou divididos, a gente pode separar em duas raízes. Então, raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Raiz de A dividido por B é a mesma coisa que raiz de A dividido por raiz de B, desde que o índice seja mantido. Perceba que todas as raízes aí têm índice n. E como isso é uma igualdade, a recíproca também é uma verdadeira. Se a gente tem raiz de A vezes raiz de B, a gente pode considerar raiz de AB. Ou se a gente tem raiz de A dividido por raiz de B, é a mesma coisa que raiz de A dividido por B, desde que os índices sejam mantidos. Beleza? A quarta propriedade é o que a gente chama de raiz de raiz. Uma raiz n dentro uma raiz m. A gente pode mudar essas duas raízes, ou sejam quantas raízes forem, para uma raiz só, desde que a gente multiplique os índices. Então, raiz n, raiz m é a mesma coisa que raiz de n vezes m. Beleza? O número de dentro vai manter essa propriedade, a gente não mexe com o número de dentro. Quinta propriedade, agora uma que mexe com potência. Nesse caso, a gente não vai mexer com índice. Raiz de A elevado a K, depois elevado a M, e a gente pode colocar esse M para dentro da raiz. A elevado a K vezes M. Beleza? A gente pode mexer com esses expoentes aí. Passei aqui uns exemplos, só para a gente ver a aplicação prática dessas propriedades. Na letra A, a gente tem a primeira propriedade.
2 elevado a 5 dentro de uma raiz quinta. Ou seja, só o 2, né? Simplifico 5 com 5. Na letra B, a gente tem raiz de 64, só que é uma raiz sexta. Você poderia pensar, o 64 está elevado a 1. Então, não tem o que a gente fazer. Só que lá no início da aula eu falei para vocês, se o radicando não for um número primo, a gente tem que fatorar ele. Fatorando 64, a gente acha 2 a sexta. Então, raiz sexta de 2 a sexta é só o 2. Beleza? Na letra C, a gente tem uma divisão dentro da raiz. Raiz de 4a ao quadrado sobre 81b à quarta. Nesse caso, a gente tem letras e números, mas a forma de fazer é exatamente a mesma. A gente vai usar a nossa propriedade de divisão de raízes. Em vez de uma raiz, a gente vai colocar duas sendo divididas. Raiz de a de 4a ao quadrado dividido por raiz de 81b à quarta. Raiz de 4, 2. Raiz de a ao quadrado, a. Raiz de 81, 9. Raiz de b à quarta, b ao quadrado. Bem simples. A mesma coisa para a letra D, onde tinha uma fração dentro da raiz, eu separei em duas raízes. Raiz de 49, 7. Raiz de 121, 11. Raiz de x oitava, x à quarta. Na letra E, a gente já tem aí raiz oitava de y à quarta. Então, a primeira propriedade já não é atendida. Mas a gente pode dividir ambos os números por 4. Ou seja, 8 dividido por 4, 4 dividido por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2, sobrando uma raiz quadrada. 4 dividido por 4 vai dar 1. A mesma coisa que a gente fez na letra F. Só que agora, quando a gente dividiu o índice por 4, ficou um índice 1. Ou seja, a gente conseguiu anular essa raiz. Por isso que a resposta ficou x ao quadrado, y à quinta. Não existe raiz com índice 1. Na letra G, a gente, em vez de separar as raízes, a gente juntou as raízes. A gente tem uma raiz de índice 12. De a a 7, b à quinta. Depois a gente tem uma raiz de índice 12, de a à quinta, b a 7. Como os índices são os mesmos, a gente pode juntar essas raízes. Raiz 12 de a elevado a 12 vezes b elevado a 12. Cai na nossa primeira propriedade, restando uma resposta apenas AB. E a última letra, raiz de raiz. A gente tem até 3 aí. O que eu fiz foi multiplicar os índices. A gente já sabe que quando a raiz não apresenta índice, não mostra índice, esse índice é 2. 2 vezes 2, 4, vezes 4, 4a. Beleza? Então, isso que a gente viu na aula de hoje foram as nossas propriedades. Com um pouco de treino e atenção, a gente consegue desenrolá-las muito bem. Fiquem sempre atentos ao Google Sala de Aula, como eu sempre digo. Todas as atividades valendo pontos estão sendo passadas por lá. Na hora da entrega da atividade, coloquem o nome real, o nome de verdade, o nome que está escrito na carteira de identidade de vocês. Não coloquem apelidos, pseudônimos, nicknames, nada disso. Não tem como eu corrigir um trabalho sem eu nem saber quem que é o aluno. Caso a conta de vocês esteja com algum apelido, o ideal é mudar o nome da conta para o nome de verdade de vocês. Muita gente está se recusando a fazer isso. Não vou procurar saber o porquê, eu acho que não existe porquê. Então, coloca o nome real na hora da entrega no campo destinado às atividades. Não adianta comentar no campo da atividade que foi passada, tem que comentar no campo da atividade de entrega. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, tirada pelo WhatsApp. Vocês têm meu número, vocês têm os meus horários. Sintam-se à vontade para entrar em contato. No mais, bons estudos a todos.